tema de hoje nós queremos falar algo talvez que tem marcado muita história de pessoas e tem destruído muitas vidas. É sobre o perdão. E também tem reconciliado muitas pessoas. Então, o perdão, primeiro, perdão é um mandamento. Perdão não é uma escolha. E as pessoas às vezes perguntam, mas eu devo perdoar a hora que eu estou sentindo que eu estou pronto para perdoar? Vamos até iniciar com essa pergunta, né? Eu quero, então, começar aí. Não. Eu diria que a pessoa nunca vai sentir. Imaginemos assim, vai amanhecer um dia, opa, estou sentindo algo, acho que hoje é o dia de eu perdoar fulano de tal por aquilo que me fez. Ou, estou até arrepiado, acho que hoje é o dia. Não, isso não vai acontecer, né, por uma série de razões, começando com o que você disse, perdão é um mandamento. O mandamento é para ser obedecido, ok? Então, não há como, né, imaginar, tá? Então, se a gente tomar Mateus 18, nós vamos entender aqui, Jesus mesmo falando que existem os verdugos. O que são os verdugos nesse texto aqui? Porque aqui fala de prisão, né? Então, essa prisão aqui era para os devedores, né? Aqueles que tinham alguma dívida, né? No caso específico do texto, era um homem. Aqui diz um homem que devia a um certo senhor 10.000 talentos. Era uma fortuna. Era muito dinheiro. Alguém diz que nas contas de hoje seriam 9 milhões de dólares, ou cerca de 18 milhões de reais. A Bíblia não fala aqui a origem da dívida, mas ele é chamado diante do Senhor para ajustar, acertar a conta. Ele não tinha com que pagar. E o Senhor disse assim, olha, pega esse cara, a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tem, vende para pagar a dívida. Fico imaginando que ainda assim não pagaria a dívida. E então, ele não tinha como. Aí o Senhor disse para ele, no momento que ele implorou, diz, olha, não, ser paciente comigo, meu Senhor, eu vou te pagar tudo. Pelo texto a gente vê que ele não tinha condições de pagar. E aí o texto diz que o Senhor perdoou-lhe toda aquela dívida. E aí ele sai dali e encontra um conservo que devia a ele 100 denários. Era uma bagatela. Era mais ou menos 100 dias de salário de um trabalhador, né? Que é um denário por um dia de trabalho. Algo em torno de, vamos colocar, R$ 1.600 hoje? Muito para 9, 18 milhões de reais. Muito pouco. E ele então pegou aquele devedor e diz, olha, me paga o que você me deve e tal. E aí eu disse, não, ser paciente comigo. Ele fez igualzinho. E ele fez, né, com o outro. Exatamente. E aí, ser paciente comigo, eu vou te pagar. Ele não quis saber, mandou o cara para a prisão, né? E aí, muitas pessoas, eu creio que gente que viu ele ser perdoado daquela fortuna, daquela dívida, diz... Voltou ao Senhor, diz, olha, aquele cara que você acabou de perdoar aqui, 10.000 talentos, ele fez isso e isso. Aí o Senhor manda chamar ele de volta, põe ele na prisão, até que ele pague toda a dívida. E na prisão, aqui o texto fala dos verdugos. Eram os caras na prisão encarregados de atormentar o preso. Imagina, ele consegue dormir, pegar no sono, o cara vai lá, acorda ele. Ele torna a pegar no sono, o cara vai lá, joga um pouquinho de água na cabeça dele. Isso era o tormento que eles faziam. No contexto nosso hoje, né, aquele que não perdoa, ele é atormentado por espíritos atormentadores. É nesse contexto. Então, por isso, perdão é mandamento. E a melhor coisa é obedecer esse mandamento. Será que é por isso que a gente percebe, em alguns casos, a pessoa não perdoa? A gente vê muito isso, às vezes até quando a pessoa está chegando na igreja ou fora da igreja, irmãos, às vezes, família, porque geralmente o perdão está sempre ligado a uma pessoa muito próxima. Você deve perdoar. Porque quem fere a gente é quem está próximo. Quem está longe não vai ferir. E a pessoa guarda aquilo, eu não te perdoo. E ela segura aquilo, segura aquilo. A gente tem visto gente ficar doente. Já acompanhei casos onde a pessoa com câncer em fase terminal não morria na cama, no leito de hospital. Quando aquela pessoa, aquele senhor, perdoou, ele
foi promovido, vamos dizer assim, morreu. Você sabe que tem uma historinha até dos dois, do menino que odiava o colega dele da escola, né? Odiava, não perdoava ele, porque o coleguinha dele fazia não sei o que e tudo mais. Ele chega em casa, aí fala isso com o pai dele, e o pai dele resolve dar uma lição nele para ensinar. Falei, meu filho, tá vendo aquela roupa, aquela camisa branca lá no varal? Falei, tô vendo. Pensa que aquela camisa lá é o seu amigo, o seu inimigo. Você vai pegar agora esse saco aqui. Aí o pai dele deu um saco de pedra para ele, eram umas pedras de carvão, e deu para ele assim aquelas pedras e falou assim, meu filho, agora você atira lá, essas pedras de carvão preto que vai acabar com o seu amigo. Aí o menino foi jogando, que viu a camisa estava pretinha por causa daquelas pedras. Aí o pai dele, vem cá, levou ele no espelho. Ele olhou ele mesmo, ele estava pretinho também. Falei, tá vendo, meu filho? Quando você fica odiando o outro, não perdoa, não faz isso, você fica também sujo. Você também fica ruim. Você tem que perdoar o seu amigo, largar isso pra lá e você vai se sentir muito melhor. E é verdade, quem fica alimentando a falta de perdão, o ódio pelo outro, o rancor, mas obviamente ele também sofre com isso. Então é melhor perdoar. Deixa pra lá. Agora, o perdão sendo um mandamento, né, Tilano? Essa escolha assim tão simples, olha, escolha, perdoa. É uma decisão, né, Washington? Porque é difícil, tem momento que é difícil perdoar. Olha, gente, outro dia eu vivi uma situação assim tão delicada, minha filha estava brincando com o telefone, e aí, quando eu fui à frente, ela chegou no elevador, e aí deixou o telefone cair no chão, quebrou, estraçalhou o vidro todo. E ele falou, olha, papai, você me desculpa. Eu falei assim, ô filhinha, oh, meu Deus. Vamos subir primeiro, depois eu te desculpo. Porque assim, eu falei, não, cuidado. E naquele assim, eu moro da garagem até o 19º andar, eu vi a angústia dessa menina, eu lembrei do texto. Já sofreu tudo que tinha que sofrer. Falei, meu Deus, como é que nós somos maus. Então, assim, verdadeiramente no coração, eu quis ser até sincero. Eu não ia falar assim, não, filho, tá bom, tá desculpado. Porque eu fiquei irritado com a situação. Mas quantas vezes nós fazemos coisas que irritamos a Deus e ainda assim o Senhor tem um coração pronto a nos perdoar. Então, quando a pessoa acontece alguma coisa, eu sei que não é fácil perdoar. Então, como a gente estava falando, o pastor Ronaldo disse, é um mandamento, a Tilano falou, é uma escolha, a gente se suja tanto quanto o outro. É uma luta. Mas e aí, Washington, naquele momento, porque a pessoa às vezes que está nos assistindo fala assim, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que ela fez comigo. É uma luta entre a razão e a emoção, né? Na emoção você perdeu o controle da lógica, do raciocínio, e você quer agir no impulso do fato, do que aconteceu ali naquele momento. E isso pode ficar grudado na memória e nos tornar escravo. E quanto mais alimentado, quanto mais tempo passa, pior fica. O Lucinho Barreto, ele ouvi da boca dele, bem sabe que é aceitar perder. Perde por outro. Eu atendi algumas pessoas já no gabinete com situações de falta de liberar perdão, coisas difíceis mesmo para liberar, mas eu levei a pessoa a pensar usando a balança. Eu disse assim para aquele senhor, imagine então esta pessoa, deu nome, ele tinha dito, e Jesus. Você vai então ser aquele que vai julgar. Jesus em um lado da balança e você coloca o fulano no outro lado da balança. E você vai medir a injustiça. Esse homem foi injusto com você. Você está certo, ele estava errado. Então ele cometeu um ato de injustiça, foi desleal, ele roubou a sua confiança, ele te traiu, ele te feriu profundamente. Você está triste. Sua base de justiça é Deus, é Jesus. Então você coloca Jesus de um lado e ele do outro. O que tiver maior injustiça é que vai pesar. Então quem vai perder no peso? Quem estará ali com o descrédito? Aí ele diz, certamente é o fulano, a balança dele vai dar negativo para ele. Falei, então, ok, então ele foi julgado, condenado e você já lançou ele no inferno. Agora é a sua vez de subir na mesma balança, com a mesma medida, na mesma justiça. Agora é você e o Senhor. Quem é mais justo? Você ou Jesus? Então, aquele que se entregou por você, mesmo você sendo injusto e merecedor, é de graça, ele te amou de tal forma, Deus que deu o Filho dele sem você precisar fazer nada por isso, é de graça, ele escolheu te justificar. Então, quando você compara ele, o fulano, com você,
Então a sua justiça é maior do que a dele, mas ela é trapo de imundícia quando comparado com a justiça de Cristo por você. E se Jesus pagou o preço por você, por que você não pode também liberar o perdão para ele e não considerar mais o fato? Não é fácil, mas é possível porque Jesus fez e nos ensinou. E olha, Washington, em alguns casos, por exemplo, no cargo de liderança, em alguns momentos a gente exerce isso, nós às vezes machucamos pessoas e tem gente magoada e não nos perdoa sem a gente saber que feriu o coração de alguém. Isso, já passei por isso, todos nós já passamos. Claro, óbvio. Isso é óbvio, né? Aí alguém, olha, tem 2 anos que eu gostaria de ter vindo aqui, né? Já devia ter vindo há mais tempo, eu vim te pedir perdão. Aí você fica assim, ok, de quê? Né? O que foi que eu fiz? Olha, foi aquilo, assim, assim. Eu digo, se eu soubesse que você estava com essa dificuldade comigo, eu teria te procurado. E te pedido perdão. Mas olha o que a Bíblia diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele. Esse também é um mandamento. Né? Aí você falou na dificuldade de perdoar. Né? Deixa eu colocar aqui um caso concreto, assim, fato. Um homem que ele tinha muita mágoa. E esse homem adoeceu. E aí ele foi tratando, e perdoou fulano, mas pessoas também tinham mágoas com ele. E essas pessoas foram liberando perdão para ele, e as coisas foram liberando. E de repente, a lista esvaziou. Não tinha ninguém mais para ele perdoar, não tinha ninguém mais para perdoar a ele. E aí, mas ele estava naquela fase terminal da vida. Não só pela idade, mas pela enfermidade também. Mas o que aconteceu? Não acontecia. Ele não partia para estar com o Senhor. E aí eu fui ali visitá-lo. E quando eu entrei naquele quarto, eu o via na cama e ele estava enrolado. Imagina, passa uma corrente por cima da pessoa, por baixo da cama, de novo por cima, é como uma espiral. E eu vi ele assim, todo travado, preso, amarrado por aquelas correntes na cama. Falei, tem alguma coisa ainda mais. Aí fomos trabalhando e trabalhando e descobrimos o que era, né? Então ele entendeu aquilo, ele liberou. Então, tão logo ele estava completamente livre, ele partiu para estar com o Senhor. Eu vi que aquilo foi a bondade do Senhor para com ele.